família, mais um momento do projeto CEA em Casa. Continuamos com a nossa campanha de óleo de cozinha usado. Se você puder colaborar, traga esse óleo, deixe aqui na nossa casa e você vai estar ajudando duplamente, ajudando o meio ambiente e ajudando o projeto social do nosso CEA. Contamos com você. E agora, André Figueiredo, com o tema Caminhos Retos. Um prazer poder estar de volta aqui com vocês no canal oficial do CEA no YouTube. Sempre agradecendo por essa oportunidade de trabalho, nessa ferramenta que acabou ficando aí como um legado desse período de distanciamento social que nós vivemos. A casa volta às suas atividades normais, porém esse canal ele vai continuar existindo e vamos continuar a explorá-lo, sempre tentando trazer temas evangélicos à luz da doutrina espírita para vocês. Quando a Leise me convidou para fazer esse bate-papo de hoje, ela trouxe como sugestão uma página intitulada Caminhos Retos. Essa página ela foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro do Chico Xavier, e as páginas dessa obra elas são ditadas por Emmanuel. Nessa página em específico, Caminhos Retos, Emmanuel ele nos chama a atenção, ele aponta para nós a importância que nós devemos dar às nossas vidas. No entanto, ele salienta que apesar de nós devermos seguir toda a nossa existência através dos preceitos da doutrina espírita e seguindo aquilo que, obviamente, nós entendemos que são os sagrados interesses de Deus, nós, seres humanos, pela nossa imperfeição, pela nossa indolência, em muitos momentos tentamos, de alguma forma, fugir daquilo que é o caminho certo, o caminho reto a ser seguido, trazendo para a nossa vida interpretações e interesses que são muito próprios a cada um de nós e deixando de lado aquilo que é o certo, obviamente, a ser feito. No capítulo do Livro dos Espíritos, onde Kardec aborda a lei de igualdade, está evidenciado, através das respostas que os Espíritos nos trazem, que todos nós somos percebidos e vistos por Deus da mesma forma. E que a cada um de nós é dada a oportunidade, ao longo da nossa trajetória como espíritos imortais, de desenvolvermos as mais diversas experiências, as mais diversas aptidões. Isso, obviamente, muito correlacionado às nossas escolhas, as escolhas que nós fazemos ao longo da vida. Deus nos deu o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio permite que a gente, a cada momento, que a gente, a cada dia, vá fazendo opções ao longo da nossa existência. E essas opções, elas vão nos trazendo os mais diversos aprendizados, o desenvolvimento de uma gama de aptidões diferentes que nos tornam seres únicos. Acontece que, em muitas ocasiões, por situações que não nos cabe julgar nesse momento, quando fazemos essas opções, quando fazemos o exercício da escolha, quando utilizamos do nosso livre-arbítrio, utilizamos muitas das vezes esse livre-arbítrio de uma maneira equivocada, fazendo escolhas que não são as melhores. E na vida, está claro, sempre muito claro, que quando nós fazemos boas escolhas, isso está colocado lá no Livro dos Espíritos, as nossas recompensas elas são doces. No entanto, quando as escolhas elas não são as melhores, o que a gente tem em contrapartida a essas escolhas, obviamente, dor e sofrimento, aprendizado, porque precisamos trilhar todo um caminho de retorno a esse caminho reto, que deveríamos ter seguido e não nos desviar. Porque quando fazemos as escolhas equivocadas, o que acontece é que a gente sai desse caminho reto,
entendendo muitas das vezes ou acreditando que vamos pegar um atalho, enfim, e aí a gente percebe que esse atalho, na verdade, ele é muito íngreme, muito cheio de obstáculos e dificuldades, e nos vemos numa situação de ter que refazer aquele tempo perdido, aquele caminho equivocado e voltar para o ponto de partida para seguir então o caminho reto. Só que isso nos traz muito sofrimento, isso nos traz muita dor e, obviamente, muitos de nós acabamos até por maldizer Deus, nosso Pai, acabamos por nos revoltar mediante as situações que se impõem na nossa caminhada, sempre esquecendo que, na verdade, tudo o que acontece é reflexo das nossas escolhas, é reflexo das nossas decisões. E aí, na verdade, o que acaba acontecendo é que em todas essas situações nós acabamos por demonstrar a pouca fé que temos na misericórdia divina. Nessa página, que é Caminhos Retos, do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel ele começa o seu comentário, a sua instrução, resgatando uma passagem que foi retirada do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 6. Nessa passagem do Evangelho de João, João ele conta um fato que aconteceu em determinado momento da história daqueles que acompanhavam Jesus. Na verdade, um fato que aconteceu após a passagem de Jesus. Alguns indivíduos estavam trabalhando, pescando, alguns dos discípulos, e, na verdade, trabalhando e tentando pescar, eles nada conseguiam obter. Até que eles olharam, então, para a praia ou para a margem do lugar onde eles estavam e vinha uma pessoa caminhando. E essa pessoa, então, disse para eles o seguinte, lança a rede do lado direito do barco, e vocês aí acharão o que estão procurando. E assim eles o fizeram, lançaram a rede do lado direito do barco, e, para sua surpresa, eis que ao tentar puxar a rede, essa rede ela oferece uma resistência, e ela oferece a resistência porque ela estava, na verdade, cheia de peixes, algo que eles vinham tentando fazer há algum tempo e não conseguiam. Até que um deles volta para a margem e reconhece então que, na verdade, a pessoa que dá aquela instrução é Jesus. E aí ele grita, olha, é o Mestre. E Jesus então continua caminhando pela praia. Essa passagem se dá depois da morte de Jesus. E ela tem um significado bastante interessante, porque a princípio a ideia que se tem é de que isto foi algo miraculoso, foi algo, sobrenatural, Mas, na verdade, o que acontece é que dali, de onde Jesus estava, ele teve condições de perceber que havia um cardume de peixes do lado direito do barco. E o que ele faz é ordenar de uma maneira bastante incisiva para que as pessoas, então, para que aquelas pessoas jogassem a rede do lado direito, e aí então eles conseguiram pescar o que buscavam. É interessante porque a passagem ela nos alerta para esse exercício de fé que nós devemos fazer, acreditando que, na verdade, tudo na nossa vida tem uma razão de ser, mas que, sobretudo, a vida, o mundo que a gente vive, ele nos oferece todas as condições que nós necessitamos para viver e para sermos felizes. Deus não nos colocou no mundo sem nos dar a condição para que a gente possa viver. O que acontece é que, muito em virtude do nosso apego à vida material, aos prazeres da carne, as tentações que essa vida nos traz, a gente acaba valorizando, muitas das vezes, coisas que fazem muito pouco sentido, coisas que trazem uma felicidade passageira, mas que não alimentam a nossa alma e que não favorece o nosso crescimento, o nosso equilíbrio e a nossa felicidade.
nós devemos ter esse exercício de fé, ou fazer esse exercício de fé, sim, entendendo que ter Jesus ao nosso lado, através dos seus ensinamentos, mas, sobretudo, acreditar que nós temos um Pai misericordioso e bom, é algo que não vai tirar, ou não vai fazer com que a gente tenha uma visão míope das coisas, não, mas vai fazer com que a gente entenda que tudo aquilo que é colocado no nosso caminho tem como único objetivo promover o nosso crescimento. Obviamente que algumas dessas dificuldades elas vão exigir de cada um de nós um esforço adicional, um esforço a mais, no sentido desse crescimento, desse desenvolvimento, da busca dessa maturidade espiritual. Obviamente que sim, mas todos esses obstáculos, todas essas dificuldades, elas são verdadeiramente transponíveis. Nós temos total capacidade de superá-las. Basta para isso que a gente não perca o foco, não perca a visão, o entendimento desse caminho que nós devemos seguir, que é o caminho reto, o caminho do bem, aquele caminho que faz com que a gente possa viver as nossas vidas, procurar o nosso bem-estar e o bem-estar da nossa família. A doutrina espírita, ela em momento nenhum diz que você não pode fazer isso, porém, apesar de podermos buscar e devemos buscar esse bem-estar, nós não devemos deixar de olhar para o lado e perceber que temos condições de viver, mas, sobretudo, também condições de ajudar aqueles que têm menos do que nós. Porque o que acontece, numa grande maioria das vezes, é que nós temos uma percepção bastante egoísta da nossa existência. A gente passa a nossa vida sempre olhando a vida sobre a nossa ótica, de uma maneira a avaliar aquilo que é melhor para nós, em detrimento, muitas das vezes, da felicidade, do bem-estar do próximo. Esses dias eu estava assistindo uma palestra não espírita, de uma mulher americana, e o texto da palavra era bem ou mal, o texto da palestra era bem ou mal, uma visão incompleta sobre nós mesmos. Eu achei esse título bastante interessante e ela começa a contar a história, contando a história de um fazendeiro americano que em determinado momento da sua vida lá como fazendeiro, ele vivenciou uma situação onde um cavalo fugiu. E aí ele estava contando essa história para algumas pessoas. Falou, olha, poxa, hoje um cavalo lá na minha fazenda fugiu. E as pessoas falaram, meu Deus, que coisa ruim. E ele respondeu, ruim ou bom, eu não tenho essa resposta. Só que, depois de alguns dias, esse cavalo voltou. E eis que quando ele volta para a fazenda, ele volta acompanhado de alguns outros cavalos selvagens. No interior dos Estados Unidos ainda existe esse tipo de situação. E aí as pessoas falam, caramba, mas que bom que o cavalo voltou. E aí ele responde, bom ou ruim, eu realmente ainda não tenho essa visão. E aí então ele pega o cavalo de volta, os cavalos selvagens, e prende os cavalos selvagens lá na sua fazenda e tal. Um belo dia o seu filho resolve montar num dos cavalos. O cavalo, obviamente selvagem, derruba o rapaz, que cai e quebra a perna. E as pessoas falam, caramba, mas que coisa ruim, o rapaz, seu filho, caiu e quebrou a perna. Ele fala, bom ou ruim, eu realmente não tenho certeza do que é. Passam-se alguns dias, e aí os Estados Unidos ele entra em guerra, uma daquelas guerras no Oriente Médio, e o exército está indo à casa de algumas pessoas, e estimulando o recrutamento de alguns jovens. Porém, como o jovem lá, o seu filho, estava com a perna quebrada, ele obviamente não foi recrutado. E as pessoas falam, meu Deus, que bom, que bom que ele não foi recrutado, assim ele não vai para a guerra. E o fazendeiro então diz, bom ou ruim eu não tenho certeza, mas eu não tenho essa resposta.
Independente, né, de tudo, eu acho que fica para a gente aqui uma lição bastante interessante, que é o fato de nós tentarmos viver a nossa vida sempre buscando entender que tudo que acontece tem uma razão de ser, que os fatos eles estão interligados, mas que, sobretudo, eles são fruto da nossa escolha, e que eles serão sempre muito ricos em aprendizado para cada um de nós, se nós tivermos esse olhar para todas as situações, tentando extrair dessas situações o que de melhor elas possam nos oferecer, desde as mais simples até aquelas mais complexas, nunca perdendo a fé em Deus, que é nosso Pai, a fé nessa crença, de que existe essa misericórdia divina, e não deixar de lado. É claro que muitas das vezes a gente pode sim se entristecer, ficar um pouco ansioso, mas não deixar que essas coisas tomem conta de nós, e sim, na verdade, tentar viver sempre com Jesus nos nossos corações, buscando esse caminho reto nas nossas vidas. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.